Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o Planejamento Mestre de Produção, o MPS. E o que nós vamos ver nesse vídeo, pessoal? Nós vamos ver uma estrutura importante, dividida em 4 grandes etapas. A primeira delas eu quero falar o que é o MPS, o Planejamento Mestre de Produção, ou PMP em português, e a sua descrição, objetivos em si. Numa etapa 2, nós vamos tratar sobre pelo menos 4 grandes passos: preparar as entradas, montar o registro básicos, rodar o MPS e validar a viabilidade, ou pelo menos a estrutura com a capacidade em si. Depois nós vamos fazer, na etapa 3, um exemplo prático de aplicação do MPS, então rodando todas as etapas, os passos, de uma forma prática, com números, toda a estrutura e fazendo a discussão. E ao final nós vamos fazer uma discussão sobre o MPS aplicado pelo menos em 4 ambientes, pessoal. A parte para estoque, montagem para demanda, fabricação sob demanda e engenharia sob demanda em si. Então vamos lá, pessoal. O que muitas vezes nós temos e por que nós começamos a fazer a discussão do MPS em si? Quando nós estamos pensando na estrutura de finalizado o plano de produção agregado, o que nos tem, pessoal? O plano de produção agregado, nós vamos discutir ele também nessa estratégia, ele é uma das entradas para o MPS. Então, nós não conseguimos tratar de uma forma detalhada, a nível de sistema, subsistema, componentes, itens, num plano de produção agregado. Nós precisamos detalhar um pouco mais, e aí por isso que vem o MPS, para nós fazermos um entendimento melhor na nossa estrutura de produção. Só que o MPS, pessoal, ele é resultado de uma desagregação, tá? Que vai resultar nessa estrutura do MPS oriunda do plano de produção. Só que o MPS, ele se liga nessa imagem na estrutura da política de estoque e o RCCP. Nós temos um vídeo também tratando exclusivamente sobre o RCCP. Nós não vamos entrar na discussão aqui sobre ele em si, mas focar somente no MPS em si. E o que nós temos a partir do MPS, pessoal? A saída, que é o plano mestre de produção. Então, esse planejamento mestre de produção, ele vai nos resultar num plano mestre de produção, que é o item de entrada ou de input no MRP. E aqui é um outro vídeo que nós temos também nessa estrutura para dialogar e fazendo o MPS, depois o MRP nessa sequência em si. Por que de tudo isso, pessoal? Porque nós precisamos entender o seguinte, e aí nós já vamos discutir um ponto importante, que é as características do plano de produção agregado e do plano mestre de produção. Sempre lembrando, o plano de produção agregado é o input, é a entrada para o plano mestre de produção. E o que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte: qual é o nível de agregação dessas estruturas, tanto do plano agregado quanto do mestre de produção? O plano agregado, pessoal, ele trabalha com famílias de produtos ou grupos estratégicos, diferente do MPS ou PMP, que ele vai trabalhar na desagregação do plano de vendas e operações. Então, aquilo que foi mostrado antes, aqui, o plano de vendas e operações, ele está desagregando no MPS. Então, nós precisamos entender essa estrutura. Por quê? Porque ele vai trabalhar com produtos individuais. Produtos individuais. Isso aqui são itens, pessoal, que muitas vezes quem assiste pela primeira vez sobre o MPS e tudo mais, muitas vezes pode não entender. E por isso que tem um exemplo aqui, e peço que você fique até o final deste vídeo para você entender a estrutura do exemplo prático aplicado, para daí sim nós sabermos como sair da ideia de capacidade global, ou volumes por família, e aí discutir a estrutura de produtos individuais. E outro ponto importante é o chamado horizonte de tempo. Quanto que cada um trabalha? O plano de produção agregado ele vai trabalhar em meses, trimestres ou até anos. Tudo depende do contexto da sua produção em si, do ambiente produtivo. Agora,
O MPS, ele trabalha em semanas, em alguns casos, meses, se for um produto de um ciclo maior em si. Mas, em resumo, ele trabalha por semanas. E uma base de informação. A base são as entradas, os inputs. Por exemplo, no plano de produção agregado, que ele vem lá do plano de vendas, que trabalha no plano de vendas e operações, na previsão de demanda em si, é as chamadas previsões agregadas, as políticas corporativas e tudo mais. É um plano, ele não é um plano operacional, o plano de produção agregado. O plano mestre de produção ele já começa a ter um foco mais de operação. Por quê? Porque ele vai trabalhar com previsões mais detalhadas, com pedidos firmes, com estoques, o que eu tenho hoje na base de estoque, com lista de materiais e lead time. Quais são as decisões típicas que cada um trabalha? O plano de produção agregado foca mais na parte de necessidade de mão de obra, turnos operacionais, capacidade instalada, mix gerado, tudo em nível mais agregado em si. Agora, o plano mestre de produção, quantidade por produto por semana, extremamente importante, data de liberação e conclusão de ordens e priorização de itens críticos. Qual é a conexão que eles têm com planos? O plano de produção agregado, pessoal, o plano de produção agregado, ele alimenta a entrada, o input, com metas agregadas. Nós precisamos entender isso, a estrutura. Lembrem desse termo, pessoal, são metas agregadas. São elementos, previsões agregadas que fazem a alimentação, ou seja, a entrada direta no MRP, ou seja, o plano mestre de produção, ele faz a entrada no MRP. Então, sem o MPS, nós não conseguimos trabalhar o MRP. Tá? Então, muitas vezes, claro que vai depender, mas a minha empresa é uma empresa pequena que só produz um tipo de produto e tudo mais. Aí nós podemos fazer várias simplificações em si. Mas no mais, pessoal, no mais, o MPS, nós não vamos aqui estar discutindo o plano de produção agregado, nem o MRP, nós temos vídeos específicos para isso. Acontece que nas empresas nós temos famílias de produtos, nós temos mix de produtos, e esses mix e famílias de produtos, o que eles nos concedem, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma família de produto de hambúrguer, de uma marca conhecida ou reconhecida mundialmente. Essa família de produto, o que é uma família de produtos se nós compararmos com esta tabela, pessoal? É o plano de produção agregado. Então, família de produtos. Aqui nós colocamos a família de produtos, letra A. Então, nós temos um plano agregado de produção, é uma família de produtos. Só que essa família de produtos, se você for ver, vamos imaginar o seguinte, ele pede lá, olha, nós precisamos produzir no mês de janeiro 1.000 hambúrgueres da família de produtos A. Só que se você for avaliar, eu não tenho como transformar isso imediatamente no chão de fábrica, na operação, na montagem em si. Quantos bife vai? Quantas rodelas de tomate estão indo? Então tem toda uma estrutura, queijo, alface e tudo mais. Eu preciso começar a desmembrar ele em elementos mais operacionais, ou seja, em produtos individuais. Quantos produtos desta família no elemento A1 eu preciso? Quantos no A2 eu necessito? Quantos para o A3 eu necessito? Então, essa parte de plano agregado eu vou desagregar em produtos individuais para que eu consiga começar a entender esta minha estratégia. E aí, pessoal, esse MPS, ele coordena a demanda do mercado com os recursos internos da empresa de forma a programar taxas adequadas de produção de produtos finais. Então, esse A1 é um produto final. O A2 é um produto final. O A3 é um produto final. Por quê, pessoal? Eu estou trabalhando com produtos individuais em si, nesta minha estratégia aqui, ó, produtos individuais, com SKU específico. Então, eu tenho no plano de produção agregada a família e agora no MPS eu tenho um produto individual. O meu produto individual está aqui, A1, A2, A3, são esses elementos individualizados. E aí, vamos imaginar o seguinte,
Nessa mesma estrutura dessa empresa que faz hambúrguer, o que nós podemos estruturar ou entender nela, pessoal? Nós podemos entender o seguinte: se eu tenho o meu plano agregado, que é a família de produtos A, e no período 1 eu tenho a estratégia de 250 produtos A, eu preciso desagregar ou traduzir isso para produtos individuais, A1, A2 e A3. Então, o que eu tenho? Se eu sei o percentual de contribuição ou percentual de produção para cada um dos produtos individuais, vamos imaginar, o A1 tem 40%, o A2 25%, o A3 35%, fecha os 100%. O que eu vou fazer? Olha, desses 250, no primeiro período, o A1 eu vou ter 100 produtos individuais produzidos, o A2 eu vou ter 63 e o A3 88. A1 100, A2 63 e A3 88. E assim sucessivamente, pessoal, até o tempo 12 ou período 12. Aqui pode ser em meses, no caso. Tá? Pode ser em meses em si. Aqui a mesma coisa, do 1 ao 12. E o que está acontecendo, pessoal? Nós estamos agora trabalhando aqui no MPS em produtos individuais, não mais em famílias de produtos. Nós poderíamos ter a família do produto A, a família do produto refrigerante B, a família da sobremesa C e assim sucessivamente. Então, essa estrutura, o plano desagregado, é justamente isso. Isso que é importante que você entenda na sua estratégia. O MPS, ele tem a sua entrada, o seu input para o plano agregado, mas ele tem a entrega no MRP. Então, você veja aqui, ó, que no A1, eu só estou dizendo que eu vou produzir 100 produtos A1, mas eu preciso entender que esses 100 produtos A1, quantos bifes isso representa, quantas fatias de queijo representa, o quanto de molho representa, o quanto de tomate representa, e eu preciso começar a fazer também essa estrutura. Então, você começa a enxergar que esse plano desagregado, o MPS, ele precisa ser entrada para um outro plano, que é o MRP. Ele precisa entregar para alguém aquilo que ele desagregou da família de produtos. Letra A. Então, essa é a grande relação ou inter-relação entre todos eles, para você pelo menos ter essa noção. Então, entendido isso, pessoal, de introdução ao MPS e a desagregação em si, vamos começar a falar sobre como montar o MPS passo a passo. Eu separei 4 grandes passos e vai depender tudo do autor que você estiver estudando, do livro, do professor em si. Por quê? Porque cada um tem uma base de atenção, uma base de etapas, de passo a passo, de estratégia, de apresentar o MPS em si. O grande segredo é nós conseguirmos entender quais são as entradas, o registro básico e como nós rodamos, este é o termo, o MPS para definir as liberações em si. Essa é a grande estrutura que você precisa entender. Quais são as designações de pormenores em si? Isso, cada um tem a sua estrutura, a sua didática em si, que vai fazer a sua menção em si. Então, o primeiro grande passo, pessoal, é preparar as entradas do MPS. E o que nós precisamos entender como entrada do MPS? É definir o item do MPS, ou seja, qual é o SKU, que é a codificação final, e a política de atendimento. Então, são 2 grandes pontos aqui. O primeiro deles, pessoal, é o SKU, e aí nós vamos ver para cada um dos ambientes, e a política de atendimento. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz uma tabela que faz o relacionamento de SKU, que é a indicação do produto, e a política de atendimento, ou seja, o ambiente de trabalho. Para ambientes, pessoal, que trabalham para estoque, make to stock, o que nós temos? É um SKU final padronizado, ou seja, eu produzo para estoque.
Exemplos clássicos nessa linha são os refrigerantes, parafusos e vários outros nessa linha. Pessoal. Então eu faço para estoque, bolachinha recheada. Se você for no supermercado, pessoal, aquilo ali é tudo estoque. Tá? Ali é o que tem. Claro que vai depender de um mercado para outro, mas quase todos os mercados trabalham para estoque, pessoal, porque tem itens que tem uma certa validade ali. Então ele está para um estoque. Peças, ferramentas, ferramental para empresas, para máquina, ferramentas, make to stock, MTS. Então eu tenho produzir para estoque em si. Um outro é a montagem por pedido ou sob pedido, que eu tenho um SKU definido na montagem. Então eu tenho componentes em estoque, configuração final sob o pedido. Eu tenho, por exemplo, um notebook, um PC que é configurável, daqui a pouco eu tenho uma placa de vídeo diferente, eu tenho um processador diferente, eu tenho um notebook customizado, então eu tenho uma estrutura, montagem sob uma ordem, ou sob um pedido em si. Um outro é o make to stock. Então eu tenho um SKU criado por pedido, eu tenho uma produção, ela inicia após a venda. Exemplos clássicos disso são máquinas sob encomenda e móveis em si. E aí vai cozinhas planejadas, banheiros planejados, salas planejadas, quartos planejados, tudo isso é um ambiente MTO. E aí isso aqui é importante para quem está trabalhando entender qual é o seu tipo de ambiente para não ter problemas na estrutura do MPS em si. E por último é engenharia, pedidos de engenharia, ou seja, eu tenho um SKU que é único, ou é por projeto. Por exemplo, tem uma indústria que faz ponte rolante, então é um projeto específico. Eu tenho para uma talha um SKU específico, para único. Eu tenho o quê? Planta industrial, instalações industriais são únicas, equipamentos especiais, equipamentos médicos são especiais nesse sentido de ETO. E tudo isso, pessoal, eu preciso somente definir ele, é o primeiro passo. Então, eu defini esse item. Ok, definido isso, eu vou agora começar a também trabalhar, que é o chamado período e o horizonte que eu estou trabalhando de planejamento. Qual é o período e o horizonte? Lembra que nós estávamos trabalhando, quando foi falado do plano agregado e o MPS, que cada um tem um período de atuação? Então, o que é isso, pessoal? O período é o tamanho do intervalo de tempo. Eu posso utilizar qual unidade de tempo? É dia, é semana, é quinzena, é mês? Qual é essa estrutura? O importante é que você tenha ela padronizada. Então, se a minha empresa ela trabalha em semanas, por semana, então é por semana. Eu não posso fazer misturas de semana e dias. O que eu tenho é fazer o que se chama de ajuste fino da produção. Então, eu tenho por semana e eu faço ajuste fino para dias. Mas isso não é o MPS que vai fazer ajuste fino de produção, pessoal. Tá? Então, isso tem outras estruturas, o shop floor e outras, que vão trabalhar nessa estratégia de fazer o chamado ajuste fino, que é a carga de trabalho e tudo mais, outros itens, carga máquina, então tudo pontualizado já naquele ponto. Um outro elemento é definir o lead time, o tempo total de atravessamento e a velocidade de resposta do sistema produtivo. Empresas frequentemente usam semanas, mas ritmos muito rápidos podem exigir dias ou até horas. E produtos de ciclo muito longo podem usar meses, trimestres ou até semestres, tudo dependendo do seu tipo de ambiente produtivo em si. Fechado isso, o próximo é agora nós colocarmos a amplitude do plano. Primeiro é o intervalinho e depois é o quanto esse plano vai levar de tempo, ou seja, a amplitude, quantos períodos o MPS deve abranger. Pelo menos, o grande ponto aqui é nós pegarmos o SKU do produto que tem o maior lead time em si, porque ou da família ou do produto, porque daí nós conseguimos enxergar o todo, toda a linha do tempo dele. Nós podemos ter vários outros produtos menores, um pouquinho maiores nessa estratégia, mas se nós pegarmos aqui com o maior lead time, então este é o elemento que nós vamos trabalhar, porque se eu pegar um outro aqui, por exemplo, um B, como que eu vou fazer o planejamento para o A se eu não tenho ele, se o meu horizonte de planejamento parou no B? Então eu vou ter problemas
E aí, muitas vezes, o PCP vai sofrer nessa estratégia. Como é que ele vai fazer carga máquina, adequação, planos de manutenção, planos de entrega para um stakeholder, para um cliente em si, se ele tem uma parada aqui no meio, pessoal, tá? Se ele está com um problema aqui, ó, de parada de tempo em si. Outro elemento aqui, pessoal, nessa estrutura é o que se chama quando nós estamos preparando as entradas no período e no horizonte em si. Então, nós temos nessa estrutura, nessa sequência de informações, os chamados períodos baseados em pedidos firmes. O que são pedidos firmes em carteiras, pessoal? São aqueles pedidos já confirmados, já feito, daí vai depender a estrutura da empresa, mas são aqueles períodos que já tem contrato firmado. Então, é um período de carteira em pedidos já com contratos, com pagamentos, enfim, com ordens e tudo mais. Então, é um período de pedido firme. Eu já tenho confirmado, se nós pegarmos nesse gráfico, eu tenho até o tempo 4 de pedidos firmes, ou curto prazo. A partir daqui eu vou rodando o MPS e vendo o que vou ter de previsão de demanda, médio prazo em si. Então, informações de médio prazo, baseado em previsões de demanda, aquilo que foi feito antes no SOP, tá? Então, lá que nós vamos trabalhar essa estrutura, previsões de demanda. Então, nós vamos organizando esses pontinhos aqui e nós vamos rodando o MPS para avaliar o andamento, se confirma essa previsão, e se ela vai virar um pedido firme, ou seja, um pedido de contrato em si. Tá? Então, esse é o grande ponto em si. Esse período, pessoal, de médio prazo, ele vai permitir ajustar esse período flexível conforme a incerteza. Então, aqui, ó, até esse período 4, pessoal, nós temos a programação da produção, ela está atuando aqui. Só que depois nós vamos fazer análise e validação de capacidade. Mais à frente, nós temos como produzir para esta previsão de demanda que nós fizemos. Nós estamos trabalhando em previsão de demanda trimestral, semestral. Como que nós estamos fazendo essa previsão? Tem vários modelos para isso aqui ser atualizada e ser colocada como uma estrutura para a empresa em si. Nessa linha, pessoal, tem ainda o que se chama regras de planejamento, ou seja, qual é a estrutura de lotes que nós vamos trabalhar? Qual é a quantidade produzida por ordem? Qual é a frequência e tamanho dessas liberações? Por exemplo, o FOQ com 400 unidades, múltiplos de caixas. Qual é o estoque de segurança, pessoal? De nível mínimo permitido para nós não termos ruptura e nem instabilidade na produção. Por exemplo, nós temos, olha, nosso estoque de segurança é de 100 unidades, é de 1000 unidades. Qual é o estoque de segurança que a empresa trabalha em si para orientar o MPS? O lead time, o tempo de atravessamento entre liberar e receber, qual é da empresa? Por exemplo, pode ser 2 semanas, 1 semana, 3 semanas? Como é que ela trabalha nisso? E também as restrições produtivas, ou seja, os limites operacionais, limites de máquina, de capacidade, de material, de entrega. Por quê? Porque muitas vezes eu posso ter um setup alto, posso ter uma troca, ter um TRF, troca rápida de ferramenta, um SMED, um pouco mais alto. Daqui a pouco eu vou ter que fazer, pessoal, uma manutenção produtiva, adotar uma manutenção produtiva na minha empresa total, para que eu faça uma readequação das minhas restrições produtivas. Então, daqui a pouco eu tenho que fazer campanhas mensais para readaptar a minha restrição produtiva em si. Tá? E aí, seguindo, que é troca rápida de ferramenta em si, seguindo, pessoal, montar o registro básico. Passo 2, nós estruturamos o SKU, definimos a nossa política básica de lotes, nosso estoque de segurança, que vem lá da administração de materiais ou de gestão de materiais em si. E agora nós vamos construir o chamado e famoso registro básico, ou a matriz básica do MPS. Muitas vezes, pessoal, ela tem casos... o pessoal já começa falando na matriz, como faz, mexe linha, calcula, anda com a coluna e tudo mais.
É essencial isso, é essencial, mas nós precisamos pelo menos ter esse passo 1 para que se entenda mais profundamente essa estrutura de como fazer esse andamento. Então aqui no passo 2, como nós já temos entendido esse SKU por produto em si, nós vamos construir a matriz padrão, ou seja, nós vamos colocar quais são as linhas que nós vamos utilizar naquele MPS. Porque tem, pessoal, registros para cada estrutura. O que quer dizer isso? Eu tenho um registro básico, quadro básico, nós vamos já ver agora, mas muitas vezes tem uma outra linha que eu não utilizo naquela estrutura. Então ela vai ficar em branco em si, ou eu posso remover ela. Mas em base, pessoal, em base em si, eu tenho, vou passar aqui para o quadro, eu tenho essas linhas. A primeira, a previsão de demanda independente, ou a demanda prevista, a demanda dependente, pedidos em carteira, ou seja, aqueles confirmados, qual é a minha demanda total ou necessidade bruta do MPS, qual é o estoque projetado disponível, ou estoque disponível que eu tenho, o disponível para a promessa, o ATP, e o programa mestre de produção. Então, essa é a estrutura por linhas da matriz padrão. E eu tenho colunas aqui, ou seja, eu tenho o atraso ou o período zero. Período zero não é que está atrasado, pessoal, tá? É o atraso. Quando eu vou rodar o MPS, eu começo no momento 1. Então, o que eu tenho hoje? Qual é o estoque que eu tenho hoje? Por isso que eu uso o atraso aqui nessa linha. Não é que a minha produção está atrasada em si. Tá? Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, pessoal. Lembra, dependendo da estrutura que você organizou como tempo na sua produção. Essa é uma matriz básica, pessoal. Uma matriz que você pode usar para as suas adaptações. Você pode colocar ela no Excel, você pode fazer ela como você quiser estruturar. Existem programas, softwares, ERP, que trabalham essas estruturas, pessoal. Eu não vou colocar aqui nenhuma parte em Excel ou de softwares comerciais em si, tá? Mas explicar o que é o MPS, porque a ferramenta que você vai utilizar aí é uma ferramenta comercial. Vai depender do seu ambiente de gestão da sua empresa em si, mas o MPS ele não vai mudar, pessoal, tá? Não é porque a minha empresa usa um tipo de software que o MPS é diferente do MPS lá do software da outra empresa, ou a estrutura por trás dessa estratégia. Claro que eles vão ter, pessoal, em muitos casos eles têm lá, tem alguma cor, tem algum ícone, tem uma fala, tem uma estrutura, isso é óbvio em si, tem muito mais linhas, dependendo dos casos. Mas o que acontece? Acontece que o básico, a estrutura básica do registro, do montar o registro básico do MPS é o mesmo. Ou seja, a lógica do MPS ela é a mesma. Tá? Então, nós temos tudo isso e nós temos essas linhas que são os elementos que nós vamos ter lá de básico. E aí nós vamos calcular a demanda total por período, ou seja, qual é a regra disso, pessoal? É a demanda total, é o máximo entre a nossa previsão e pedidos firmes, ou substituição por pedidos no período firme, conforme a política da empresa em si. E eu vou inserir o estoque disponível inicial na coluna atraso, ou no período zero. O que é esse estoque disponível inicial, pessoal? É o estoque que eu tenho em mãos. O que você tem hoje, se você for lá no estoque da sua empresa? Você tem 200 unidades de parafuso, então o atraso, ou no período zero, é 200. Tá? Se a sua empresa produz parafusos, 200. É a base para o cálculo projetado em si. Então, não é que eu vou iniciar aqui como zero. Não, eu vou iniciar como 200 na minha estrutura em si, porque é o que eu tenho. É o estoque disponível. Então, não é que eu estou atrasado, é aquilo que eu tenho. Tá? Eu não vou simplesmente jogar fora aquele material. Então, essa é a estrutura. E aí, o que nós temos para cada uma delas, pessoal? Nós precisamos entender muito bem isso aqui, porque depois no exemplo fica muito mais fácil, fica muito mais simples de jogar à frente esse exemplo, e aí você vai ter o raciocínio disso. Então, previsão de demanda independente.
é a quantidade prevista para atender a demanda. Não é vinculada a ordens firmes em si. Ela é usada nos períodos flexíveis do MPS. Então, é a demanda prevista, a previsão de demanda, demanda independente, projeção de vendas. São vários sinônimos em si, e por isso que eu disse que ele vai depender do software comercial, ERP, Enterprise, aqui, Resource Planning, que você tem na sua empresa. Qual é o software? Eu não vou mencionar nenhum software comercial aqui, mas você tem vários no mercado. É só você colocar aí em sites de buscas ERP comercial para a área tal, que vai aparecer lá essa estrutura aí para você. Outro ponto, a segunda linha aqui, pessoal, demanda dependente agora, o que ela tem, pessoal? São as quantidades requeridas devido ao consumo de produtos de nível superior na Bill of Material, tá? Na lista de materiais. É tratada pelo MRP, pessoal, mas pode aparecer no MPS quando o item é de nível superior. Então, necessidades dependentes, requisitos ou requirements from Bill of Material, explosão da demanda em si. Então, tem os sinônimos em si. Pedidos em carteira, pessoal, aquilo que nós discutimos antes, são os pedidos firmes de clientes já vendidos e com data confirmada. Então, nós temos lá no contrato qual é a data de entrega, quais são os requisitos, o que tem no material, o que ele eu tenho para receber, o que eu não vou receber e tudo mais. São usados como no período firme do MPS, substituindo a previsão. Então, eu tenho outros sinônimos, demandas firmes, confirmadas, ordens de vendas, o customer orders, demanda confirmada e assim sucessivamente. Outro ponto é a demanda total, ou seja, o que é a demanda total? É a soma da demanda prevista mais a demanda confirmada, ou somente a demanda confirmada no período firme. Então, sinônimos, pessoal, gross demand, total demand, necessidade bruta do MPS. Próximo item, pessoal, estoque projetado disponível. Então, é o estoque esperado ao final de cada período, que ele é igual ao estoque inicial mais os recebimentos programados menos a demanda total. Então, esse é o padrão que nós usamos para a parte do exemplo prático aplicado. Ou seja, ele pode ter alguns sinônimos aqui, ou seja, o estoque projetado, o projected on hand, estoque disponível no futuro. É o estoque que eu tenho agora, é o estoque disponível na minha empresa. O disponível para promessa, o available to promise, aqui, ó, available to promise. O que ele é, pessoal? O disponível para atendimento ou quantidade prometível. É a quantidade disponível para prometer aos clientes, considerando estoque no MPS e períodos firmes. Então, é usado para promessas de prazos em si. Olha, naquele mês eu vou ter 50 parafusos. Então, é um disponível, algo disponível para que eu possa prometer em si, tá? E depois, fechando a última linha da nossa matriz básica, o MPS, é a quantidade do item final que será produzido em cada período. Então, é a principal saída da matriz. Então, ele alimenta o MRP e o PCP. Aqui, ó, pessoal, quando nós estamos fazendo, muitas vezes, mas onde que se liga um com o outro? Então, o planejamento mestre da programação mestre da produção, ele vai ter essa finalização. Então, é essa estrutura que eu vou alimentar depois o elemento MRP. Então, o plano mestre de produção ou quantidade a produzir, que eu vou jogar, fazer o input para o MRP em si. Vamos para a próxima, pessoal, ainda aqui, o passo 3, que é rodar o saldo e definir as liberações. Então, muitas vezes, quando eu estou trabalhando no MPS, é o que se chama de eu vou rodar o MPS. Tá? Então, eu vou rodar ele. O que é isso, pessoal? É rodar período a período. Aquilo que foi mostrado na tabela, e eu faço questão de voltar, aqui, ó, este é o período que eu vou rodar o meu MPS, o cálculo do estoque projetado. Então, o estoque projetado para o período ou o tempo tal, por exemplo, o tempo 1, ou melhor, o tempo 2, vamos dizer assim, que é sempre para frente, é o estoque projetado do tempo 2 menos 1, então é o estoque projetado que eu tinha, mais o MPS daquele meu tempo, menos a demanda total naquele período. Então, essa é a estrutura para
rodar basicamente. Depois, regra para decidir o NPS em cada período, pessoal. Se o meu estoque projetado naquele tempo 2 ele é maior ou igual que o estoque alvo, então o NPS pode ser 0 ou pode ser mínimo, tá? Se o estoque projetado ele é naquele tempo ele é menor tá, do que 0, então eu vou ter que usar o meu estoque de segurança. Lembra da política de estoque de segurança que a sua empresa ela vai ter que ter? Eu não posso, pessoal, simplesmente, mas agora eu vou calcular o NPS e eu não vou obter, ou eu não vou ter conhecimento sobre estoque de segurança. Eu preciso ter o meu estoque de segurança. E aí, lá da gestão de materiais, da administração de materiais em si, eu tenho, inclusive, equações nessa estratégia para entender o estoque de segurança. E isso tudo, pessoal, esse estoque projetado, ele vai programar a produção conforme regra de lote. O que você quer de regras em si? Essas regras todas da administração de materiais, pessoal, tá? Da administração de materiais. Aqui nós falamos o MPS em si. E fechando esse passo 3, aplicar as restrições operacionais. Qual é o lote mínimo, múltiplos, campanhas, janelas de produção, setup, capacidade nominal e outras em si. E aí, para entrar no quarto e último passo, é validar a viabilidade. O que é isso, pessoal? Validar o plano MPS com o RCCP. Esse RCCP nós não vamos detalhar nesse vídeo, eu tenho um vídeo específico sobre ele, o RCCP, então tenha lá os passos, também teóricos, a mesma estrutura que aqui, com um exemplo prático aplicado. Aqui nós só falamos sobre o MPS em si, para não ficar um vídeo que você possa confundir conceitos ou ter algum problema de entendimento em si. Então, nós optamos aqui só para o MPS. E o que ele é, pessoal? Extremamente resumido, pessoal. Eu vou converter o MPS em carga, ou seja, horas padrão, recurso gargalo, e comparar com a minha capacidade, com a capacidade minha disponível em si. Então, o que eu tenho, pessoal? Eu vou aplicar por fendas de tempo, ou time fences. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma estrutura que eu vou ter que separar o meu MPS. Você lembra dos tempos que nós estávamos falando? São as janelas de tempo, os time fences. E o que elas têm, pessoal? Elas têm pelo menos vai depender da literatura. Aqui eu coloco que as grandes literaturas colocam como 4, tem algumas que colocam como 3 zonas de MPS, outras colocam como 2, mas a estrutura é que você pelo menos consiga entender as existentes em nível geral, pessoal. Então a primeira delas é o que se chama a zona do MPS, que é a zona chamada congelada em si. Qual é o nível de flexibilidade? Ele é muito baixo, pessoal. Por quê? Porque ali, nessa estrutura, é de uma estrutura de execução imediata, pessoal, tá? É imediata naquela estratégia. Por exemplo, na próxima semana, o que eu tenho para produzir são tais itens. Então, eu não vou, na próxima semana, mudar o que eu vou produzir. Eu vou alterar tudo. Eu ia produzir parafuso e rebites. Não, agora eu vou produzir martelo e serrote. Não, eu preciso produzir aquilo que a minha produção, meu MPS, colocou como congelado naquele período. Então, eu fixo aquilo na próxima semana e faço a minha produção como está ali. Tá? Agora, um outro é o período firme, que é o nível de flexibilidade, ele é muito baixo. Possível a mudança com análise gerencial. Impacto operacional é moderado, diferente se eu cancelar no congelado, eu tenho um impacto muito grande. E agora, o objetivo é estabilizar o plano. Tá? E depois eu tenho a cheia, que é um nível de flexibilidade médio, e aberta, então é alta. Então, aberta, eu posso produzir aquilo que a minha estrutura de vendas me permitir, ou seja, que muitas vezes os parceiros de vendas, eles estão fazendo, revendedores e todos os outros, eles estão produzindo para venda. Muitas vezes tem o seguinte, você vai comprar roupas, então trabalha com roupas.
com lojas em si. A empresa que faz as roupas, calças, blusas, camisetas, elas trabalham com média, pessoal, de 4 a 6 meses de janela de planejamento. Então, essas time fences deles são de janelas. Por quê? Porque daqui eu faço, olha, daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu vou entregar tais tipos de, por exemplo, uma nova coleção em si, então eu vou entregar. Agora, tudo vai depender, por exemplo, vamos imaginar o caso de calça jeans, pessoal. Calça jeans é algo que ele não depende necessariamente se é verão, inverno, se é outono, se é primavera. Ele é um produto recorrente. Então, eu sempre tenho em produção essas estratégias, para mais ou para menos. Agora, se eu faço lançamentos de nova coleção ou de alguns itens diferentes, eu vou começar já a ter janelas de produção e eu vou precisar me planejar para isso. Então, essas zonas do MPS, elas são importantes para isso. Eu faço as vendas e elas vão sair de janelas e elas vão começar a se deslocar de janelas e vão sair de open, aberto, para congelado. Então, de planejamento futuro, vamos imaginar, um representante fez a venda em dezembro. Ele vendeu para dezembro de um ano 1 e prometeu para entrega em maio do ano 2. Então, ele vai sair de um período aberto, vai lá para garantir a execução imediata. Mais à frente, em si. Então, eu vou alocando essa minha entrega de roupa, enfim, do que for, neste período. Então, eu tenho aqui os períodos, um exemplo, o período de 12 períodos em si. Aqui, não vou dizer que é meses em si, 4 períodos, pode ser, a minha empresa então trabalha com um período de 4 itens de horizonte de planejamento como congelado. Então 4 eu não tenho nenhum tipo de alteração. Eu tenho firme 3, cheia 2 e aberta 3. Então vai andando essa minha estrutura, eu vou rodando a minha janelinha, o MPS, e esses elementos abertos eles vão andando até chegar em congelado. Então os períodos vão andando aqui, dependendo da minha estrutura de vendas em si. Então, tudo nisso, pessoal, esse passo 4, que é a validar a viabilidade, eu vou aplicando essa gestão de cercas de tempo no MPS, os time fences. Por quê? Porque eu vou fazer uma evolução natural. Ou seja, com o passar do tempo, o MPS, que é flexível e de pouca certeza, vai se tornando mais firme. Aquilo que eu disse antes. Conforme os pedidos eles entram e as previsões vão sendo melhoradas em si, ou seja, eu vou confirmando as minhas vendas em si. É a mesma coisa, se você lembra no início do vídeo, sobre os hambúrgueres. Olha, vou imaginar, eu estou no mês de janeiro. Bom, mas em junho, qual é a minha previsão de venda de hambúrguer? Olha, a minha previsão de venda de hambúrguer do ano passado foi de 10 mil unidades. Mas aí vem a pergunta, então, esse ano, eu estabeleci como meta estratégica, lá no meu planejamento estratégico, um aumento de 10%. Então, de 100 mil mais 10%. Só que o problema, pessoal, o problema de muitas vezes das coisas não se confirmarem, eu vou rodando este meu planejamento e imagina se no mês anterior eu tenho todos os meses, eu estou abaixo da minha previsão e abaixo da minha meta em si. A pergunta que fica é, o gestor inteligente ele vai sim colocar esses 10% a mais ou ele vai reduzir muitas vezes as cercas de tempo para avaliar isso conforme o andamento da estrutura? A melhor é rodar conforme o andamento da estrutura para avaliar. Então, eu preciso ter essa estrutura, esse flexível vai se tornando mais firme com o andamento do tempo. Então, a parte congelada aumenta à medida que nos aproximamos da semana de produção. Pode-se ter, pessoal, e quem já não passou por isso, tinha um pedido confirmado de X unidades, X mil unidades, e aquele cliente entrou em falência, decretou falência. E aí a pergunta é, eu vou produzir para entregar para uma massa falida? Eu vou receber o que dele? Então, esse é o ponto em si. Você vai ter que ir avaliando muitas vezes esses andamentos. Muitas vezes tem cancelamentos, muitas vezes tem tantos itens no meio, são tantas variáveis. Para quem trabalha na área de produção sabe muito bem disso, que tem várias estratégias. E eu tenho o lead time, que é o real em si, e o lead time de programação.
Então, o MPS vai usar o lead time de programação. Não é o lead time real, mas é o que eu programo. Então, este produto, este SKU individualizado, ele tem o lead time de uma semana. Por quê? Para proteger o sistema de variações e incertezas. Mas se ele tiver menos, pessoal, o lead time real dele é de 2 dias, mas eu coloco na programação de 5. O que eu posso fazer é fazer uma estrutura de fazer adequações de tempo, realocação, readequação de carga à máquina, alocação de carga de produtos para produzir e tudo mais. Mas só para mim que eu consiga, como gestor, proteger o sistema de variação em si. Mesmo quando a produção ocorre em poucos dias, o MPS mantém períodos semanais para criar a estabilidade. O grande segredo de produção, pessoal, é nós termos estabilidade, que é um básico. É um básico do Lean Manufacturing. Eu ter estabilidade na minha produção. Ou seja, se eu tenho estabilidade, a estrutura é mais programável, ela é mais fácil, ela é mais, se chama de macia para trabalhar em si. Então eu tenho andamentos melhores. O time do PCP não sofre tanto nessa estrutura e não apaga incêndio. Então eu tenho esses pontos para ter uma melhora da estabilidade em si. E aí, o que eu vou ter de gerar de saídas do MPS? Que é a entrada no MRP, explosão da Bill of Materials, da lista de materiais e ordens planejadas de componentes. E eu vou ter o Available to Promise, o ATP, para promessas comerciais, prazo e quantidades prometíveis. E uma observação antes de nós irmos para o exemplo, se a capacidade estourar, pessoal, aquilo que nós decidimos, nós vamos ter que decidir se nós vamos nivelar a produção, se nós vamos antecipar, atrasar. Atrasar vai depender de contrato, hora extra, pagamentos, terceirização, revisão de demanda, ajustes de estoque-alvo. Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso são estratégias de administração da produção que são trabalhadas em níveis superiores, em níveis agregados. Então, é importante que a empresa tenha essas estruturas. Por exemplo, no planejamento agregado da produção, tem estruturas, tem itens, tem elementos que eu posso contar. Olha, nesse caso eu vou usar hora extra, nesse caso eu vou terceirizar, nesse caso eu vou rever minha demanda. O que eu vou fazer? O que é melhor? E o que eu tenho custo menor para fazer nessa minha estratégia, já que eu tenho este cenário na minha estrutura que estourou a produção. E o MPS bom, pessoal, o que é o MPS bom? É aquele que ele primeiro, é executável, ele é estável na minha produção e é alinhado ao planejamento de vendas e de operações. Então, aqui é o grande segredo. O planejamento de vendas e operações, ele deve estar alinhado à estrutura do MPS da empresa em si. Tem que estar alinhado isso, pessoal. Tem que conversar nessa estratégia em si. Então, vamos, pessoal, entendido essa etapa 2, que é uma etapa um pouquinho mais teórica, e a gente sabe da dificuldade dela em si. Se você está assistindo pela primeira vez, deixe o seu comentário. Primeira vez estou assistindo MPS e tal. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui para nós sabermos. E aqui no exemplo prático, aí sim nós vamos agora colocar números e discutir essas estruturas em si. Então vamos lá, pessoal. Um exemplo bem conhecido aí, o MPS de produção de uma lapiseira, pessoal. Tá? Item analisado é uma lapiseira, apenas o nível 1, produzida para estoque. O estoque em mãos, pessoal, o que nós temos hoje na empresa? 240 unidades. O lead time de montagem final é de um período, então de uma semana. Qual a montagem é feita em lotes mínimos de 400 peças, tá? Para preparação de linha e tudo mais aí. Previsão de demanda, 200 unidades por período ao longo de 8 períodos. Então eu tenho, pessoal, a estrutura de previsão de demanda de 200 unidades ao longo de 8 períodos. E nenhum pedido em carteira. Toda a demanda futura é a previsão. Ou seja, pessoal, eu não tenho nenhum contrato. Tá? Eu só tenho previsão aqui. Tá? Só a previsão, pessoal. E aí nós temos aqui o item,
que nós queremos a lapiseira com um SKU único aqui, ou individual, que é da lapiseira em si. E nós temos as partes, ou seja, de nível 1 aqui, nível 1, que é o corpo externo, a presilha de bolso, o miolo, corpo da ponteira, guia da ponteira e a tampa. Tá? Podemos ter outros, um nível 2 e alguns detalhes, sim, mas vamos priorizar neste exemplo, pessoal, o MPS, lembrando que é o MPS, o nível 1. Tá? Então, essa é a estrutura do nosso exemplo. Vamos lá, pessoal. Pede-se montar o registro básico do MPS do item lapiseira, calcular o estoque projetado em cada período, ou seja, rodar o MPS, e definir em quais períodos o MPS deve liberar lotes de 400 unidades em caso negativo. Então, lembra, pessoal, nós temos ali a montagem, lotes mínimos de 400 peças de preparação de linha em si. E o estoquezinho lá, 240. Então, o que nós fizemos de início, pessoal? Nós vamos pegar a nossa tabela e vamos selecionar as linhas que nós vamos utilizar. Esse é o primeiro ponto em si. E vamos colocar aqui as linhas que nós estamos usando. Vamos colocar o nome do SKU que nós estamos colocando, que é a lapiseira individual em si. A coluna do atraso ou do período 0, como assim preferir. E os tempos, pessoal, ou os períodos, 8 períodos, tá? 8 períodos. Onde é que está esse 8 períodos, pessoal? Aqui, ó. Ele está dizendo ao longo de 8 períodos, tá? Então, o período se considera por semana aqui, tá? Só para você entender essa estrutura. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o primeiro item que nós colocamos na nossa matriz de MPS? É a previsão de demanda. Qual era a previsão de demanda, pessoal? 200 unidades. Então, previsão de demanda independente, 200 unidades. 200 no 1, 200 no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 e no 8. 200, pessoal, tá? Só isso. Agora, vamos seguir adiante, saindo da etapa 1, vamos para a etapa 2, ou para o segundo ponto. Vamos avaliar os pedidos em carteira. Tem algum pedido em carteira lá, pessoal? Tá algum confirmado? Algum contrato em si? Lembra, nós não temos nada, pessoal. Então, se nós não temos nada, é 0. Podemos tirar essa linha? Podemos tirar, pessoal. Mas eu preferi deixar só para nós colocarmos e explicarmos esse ponto como o exemplo. Se é 0, é 0, pessoal. Nós não temos, não tem. Ah, não precisa, não. Mas o exemplo não disse nada. O que eu coloco? Não coloca nada, o exemplo não disse. Então, eu não tenho em si. Quando você está lá na produção e você tem algum contrato disponível que nós temos pedido em carteira, que está confirmada a venda daquele item? Não. Então, o pedido em carteira é 0, pessoal. É 0 em si. Tá? Então, seguindo, pessoal. Fechou o item 2? Ok. Vamos para o próximo. Agora, eu vou inserir o estoque disponível. O quanto que eu tenho de estoque? Aqui, ó. Isso é importante que eu preciso saber quanto de estoque realmente eu tenho, pessoal. Tá? Realmente, porque muitas vezes estoura o estoque. Então, era para ter 240, mas fui fazer a contagem física, tinha 150. Então, eu tenho um problema, pessoal. Alguém está roubando na empresa. De 150, ou alguém está roubando, ou o meu sistema de contagem está muito defasado, ou está desatualizado. Eu tenho algum problema, pessoal. Algum problema. E isso é gravíssimo, pessoal. Isso é gravíssimo. Eu não tenho um estoque confiável. Tá? Então, 150 para 240 e 90 de diferença, pessoal, a menos, é algo que tem que ser extremamente investigado. O corporativo da empresa tem que estar atento nessa pauta aí. Então, já coloquei os 200, a estrutura, e eu vou colocar agora, pessoal, 2 itens. A demanda total, então, que era a independente e a pedidos em carteira. Então, o que eu tinha? 200 com 0, 200 e assim sucessivamente até os 200. Estoque projetado disponível, pessoal. Qual era o estoque disponível que eu tenho? No período 0 é 240. Então, está aqui, ó, 240 em si. Esse estoque de 240 eu deixo como observação e eu vejo o grande ponto do vídeo que você pode pausar ele e fazer a sua leitura da imagem que está sendo projetada, que isso fica muito mais fácil para você entender.
esse estoque de 240 unidades aparece na coluna atraso, aquilo que nós já mencionamos. Então, é o estoque disponível antes do período 1. Ele é o período 0, pessoal. É o período 0. Então, sempre que o estoque projetado ficar negativo, o sistema planeja um lote de 400 unidades no MPS daquele período. Então, isso vai ser importante para nós entendermos quando nós agora começarmos a rodar o MPS. Montada a nossa estrutura, montada a estrutura do MPS, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos organizar a tabela para rodar os 8 períodos, rodar. Esse é o termo, pessoal, rodar. Então, quando você está trabalhando no PCP, esse é o termo que usa, é rodar o MPS. Vamos rodar a produção, muitas vezes se coloca também. Tá? Então, aqui vamos organizar ela. E o que nós colocamos na parte inferior? Vamos colocar 0 aqui, porque agora nós vamos começar a rodar. É igual um programinha, pessoal. É uma lógica, nós vamos começar a rodar em si. Tudo certinho, os 200, 0, 200, 240, que é o que eu tenho hoje no período 0, ou no atraso aqui. E agora eu vou começar a rodar. Período 1, pessoal, tá? Período 1. Então, está aqui, ó, período 1. Qual é o estoque inicial que eu tenho? 240, pessoal. Qual é a demanda? 200, tá? 200. O MPS, eu tenho alguma coisa? Não, é 0. Então, o estoque projetado, pessoal, estoque projetado para o período 1. Aqui, cuida, pessoal. Uma coisa é o estoque disponível que eu tenho hoje, período 0, para o estoque projetado para o período de rodar o MPS. Tá? Eu não vou ter 240 do 1 ao 8. Eu tenho 240 hoje. Mas no 1, no 2, no 3, até no 8 são diferentes. Tá? Então, cuida essa estrutura para você não errar esses pontos. Então, estoque projetado é igual 240, o estoque projetado que eu tenho hoje, 240, mais 0, que é o meu programinha aqui, tá? Menos 200, que é a minha demanda, tá? Demandou, eu tinha um estoque 240, alguém demandou alguma coisa, eu fui lá e entreguei, tá? 200. Quanto que ficou, pessoal? 240 menos 200, 40. Então, eu tenho hoje no meu estoque 40. Eu tinha 240 parafusos. Alguém demandou 200. 240 menos 200, 40. Tá? Beleza. Rodei o primeiro período, pessoal. Esta é a coluna do primeiro período. Tá? Rodei ela. Vamos rodar a do período 2. Então, o que eu tenho? De novo, pessoal, estoque anterior do período anterior, pessoal, tá? Do período anterior, 40. Então, está aqui, ó, 40, tá? Eu estou rodando agora o período 2. Demanda, pessoal, lembra? É 200. Ela, aqui, pessoal, olha só, ela ficaria menos 160, tá? Ficaria menos 60. Como ela ficaria? Por quê, pessoal? Porque lembra que eu preciso de 400 ali para não deixar negativa, tá? Se ela ficaria negativa, eu vou planejar um lote de 400 unidades nesse MPS, nesse período 2, para não deixar negativa. Então, o meu estoque projetado é o anterior mais o 400, tá? 40 mais 400 em si, menos o que eu tenho para entregar, que é o 200. Então, 40 mais 400 menos 200, vai me sobrar 240. Então, aqui eu vou ter um estoque disponível de 240, tá? Seguindo, pessoal, período 3. Período 3. O que nós temos no período 3, pessoal? Seguinte, o período 3 nós estamos rodando o MPS. Estoque anterior era 240. Então, aqui está meu período 3 e aqui está o meu estoque anterior. Período 2, pessoal, estoque anterior. Qual é a demanda, pessoal? A demanda continua a mesma. Do 1 ao 8 é 200. O meu MPS vai ser 0. Por que ele vai ser 0, pessoal? Por que você imagina que ele é 0? Porque
que está acontecendo, pessoal? Eu tenho algum problema de estourar o meu estoque hoje? Não, eu tenho estoque de 240. Alguém me pediu 200. Eu não tenho problema de estourar estoque. Vai me sobrar 40, a mesma coisa. Ó. 240 anterior, mais o zero aqui na estrutura, mais o zero, menos o que me pediram, de 200. Então, me sobrou 40. Tá? Rodei esta estrutura. Então, você já está vendo que agora vai me estourar de novo, porque só tem 40 e estão me pedindo 200. Então, o que é isso, pessoal? Meu programa mestre está dizendo, eu vou ter que produzir isso aqui, eu vou ter que entregar, eu vou ter que fazer, mas a minha empresa, por que ela não entrega 200, pessoal? Ela está entregando lotes de 400, porque é o que eu produzo em si. Eu produzo em 400. Então, quando chega num ponto, eu produzo 400. Eu vou lá e entrego 400. É igual uma fornada de pão, pessoal. A pessoa pediu 5 pães. Mas eu não produzo 5 pães, pessoal. Eu vou lá e produzo uma fornada com 100 pães. Então, eu entrego 5. 100 eu fiz, 100 menos 5 fica 95. Então, fica 95 no estoque em si. Naquela padaria, naquele supermercado em si. Aqui é a mesma coisa, de lapiseira em si. Eu não vou produzir só para atender imediatamente aquele cliente em si. Eu posso ter outros. Aqui é um caso de um cliente em si, mas eu posso ter outros. Eu posso entregar para outros em si. Daí eu vou ter que abrir um pouco mais a minha janela de entendimento aqui. Seguindo, pessoal, vamos rodar para o período 4 em si. Estoque anterior 40, tá lá meu estoque anterior no período 3, 40. O que eu tenho de novo? Olha, alguém me pediu 200, eu só tenho 40. Então, eu vou ter que fazer uma produção aí, o programa mestre de 400. Como ele fica negativo, eu não posso dizer para ele, olha, eu não tenho, só tenho 40 para te entregar, mas eu quero 200. Então, eu vou ficar te devendo 160. Lembra que se eu quiser ficar devendo, eu não tenho como dizer isso. Eu vou ter que terceirizar, eu vou ter que colocar hora extra, eu vou ter que fazer alguma questão ali para readequar essa estrutura. Eu vou ter que achar, de uma forma ou de outra, esses 160 na minha produção, de uma forma ou de outra, interna ou externa, produção. Então, planeja-se um lote de 400 unidades no MPS, período 4. Então, o estoque projetado, 40 mais 400, menos os 200, eu fico com 240. E vamos já rodar do estoque 4, do período 4, para o período 5. Nós vamos ver o estoque lá no período 5. Estoque anterior era 240, pessoal. Tá? 240. Demanda 200, melhor dizendo, no período 5 aqui. A demanda de independente de 200. MPS é 0, por quê? Porque eu não vou precisar, nesse momento, fazer nada na minha produção, porque eu tinha 240 e eu estão me pedindo 200 aqui na estrutura. Tá? Então, 240 mais 0 menos 200, sobra 40. Tá? Então, aqui ficou 0. Então, aqui são os meus pedidos de produção em si, 400 em si. E aí eu vou rodar para o período 6. Período 6. Estoque anterior, período 6. Estoque anterior, 40. Demanda 200. Demanda 200. Opa, tem um problema de novo. Ficaria 160 negativo. Como ficaria negativo, planeja-se um lote de produção de 400 unidades no MPS. Então, eu vou colocar ali 400 unidades. Estoque projetado, 40 mais 400. Então, mais 400. Menos 200, fica com 240 de estoque disponível para o mês 7. Mês 7. E vamos lá, pessoal. Período 7. O que eu tenho? O sétimo período. Estoque anterior, 240. Demanda 200. A demanda é 200. O meu MPS eu não vou precisar produzir, porque eu tenho 240 e estão pedindo 200. Então, eu fico com o quê? Estoque projetado para o período 7, 240, mais 0, menos 200, me tem com 40. Então, aqui eu tenho 40, pessoal. Tá? Estoque projetado disponível, 40.
E vamos para o oitavo e último período dessa minha estrutura. Então, eu tenho o estoque anterior 40, mesma estrutura ao período 8, o estoque anterior 40, a demanda minha continua a mesma, 200. O que eu tenho? 40 menos 200, vai faltar 160. Então, a mesma estrutura, ficaria negativo, planeja-se lote de 400 unidades no MPS no período 8. Estoque projetado, 40, aqui mais os 400, menos esses 200, vai me sobrar 240 em si. Tá? Então, 240. Vou ficar na minha unidade com um estoque disponível projetado aqui de 240 unidades. Por quê? Porque a minha produção ela era de um período de 1 a 8, mas eu posso seguir de 9 a 10, a 11, a 12 e assim sucessivamente. Eu posso ter, pessoal, e aí vem, dependendo do ambiente produtivo, esta aqui que vai variar. Eu posso ter 200 no mês, eu posso ter 300 no outro, posso ter 150, 120, 180, 270, 340, 410. Lembra? Eu posso ter sazonalidades, que é a previsão de demanda. Então, previsão de demanda. Por isso, a previsão de demanda, pessoal, ela tem que ser muito bem desenhada. E mesmo assim, pessoal, toda previsão de demanda ela tem um erro associado. Toda previsão de demanda ela tem um erro associado. Faço questão de repetir porque tem, pessoal. Eu desconheço aquele que previu lá vender 200 unidades e vendeu as 200. A não ser que ele parou, vendi 200 e não vendo mais esse mês. Tá? E é muito difícil ter uma leitura, tem erro associado, porque toda previsão, pessoal, ela tem um erro associado. Isso é uma questão estatística, não é uma questão que do MPS, nós não estamos descobrindo isso no MPS, isso aqui já é um assunto já vencido há muito tempo, pessoal, da previsão de demanda, lá da estatística. Eu tenho uma medição, eu tenho um erro associado. Toda medição lá da metrologia, de estudo, de métodos, de medidas em si, eu tenho um erro associado. Então, aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu só estou considerando que ela é uma previsão constante de 200. Tá? Só isso. É um exercício. Só essa estrutura. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Ajuste de viabilidade corrigido para os períodos de 1 a 8 meses. Eu tenho o quê? No período 2, no período 4, no período 6 e no período 8. São esses 4 pontos que eu vou ter que fazer um ajuste de viabilidade nestes períodos em si. E ao final do sistema, o MPS garante que não haja falta de produto ao longo do horizonte. Aquelas ordens que nós já estamos aqui exaustivo de falar, dos períodos 2, 4, 6 e 8, elas mantêm um estoque maior do que 0. E esse registro básico, ele alimenta o MRP e o planejamento de capacidade. Então, lá quando nós estudarmos MRP, nós temos o vídeo também sobre MRP, e isso alimenta essa estrutura em si. E a política de sistema é de lote fixo. Então, o lote nosso, 400 unidades, sendo um comportamento típico de uma política de pedidos fixos de quantidade, tá? O FOQ. Tá? Então, só para nós entendermos essa estrutura aqui, e uma questão importante eu fiz aqui de deixar esse material para que você entenda, porque tem muito aluno, tem muito profissional que às vezes ele não entende qual é a ligação do MPS com o MRP, e é algo corriqueiro. Não acho que se você não... eu não entendi. Pô, mas eu fiz o MPS, agora eu tenho um outro plano para fazer. Sim, você tem agora o MRP para você fazer. Você vai ter também outros elementos, RCCP, e aí vai embora, pessoal. Tá? Quando se está falando lá em softwares, ERP, de gestão e tudo mais, ele tem todas essas estruturas embutidas numa lógica de programação em si. Mas aquilo você vai ter que entender para avaliar o que ele está lhe entregando naquele ponto. Então, aqui, para nós fecharmos esse ponto, o MPS, pessoal, ele dirige o MRP no seguinte: a partir do MPS, o MRP vai calcular as necessidades brutas, garantindo que materiais e capacidades estejam disponíveis no momento certo. Então, é material e capacidade, pessoal. MPS, MRP é na parte de material. Então, nós precisamos ainda falar sobre capacidade, que é o RCCP e outros aqui.
nessa estrutura. Então, as quantidades planejadas no MPS são referentes a produtos finais. Aqui é um ponto importante, pessoal. O produto final é aquele com SKU individual, não é família de produto. MPS trabalha com produtos finais, que devem estar disponíveis para atender a demanda nos períodos futuros. Essas necessidades são transmitidas nível a nível. Então, eu tenho o item pai, tenho o item filho, ou nível 1, nível 2, nível 3, e assim sucessivamente. Dentro da estrutura do produto. Que é a estrutura do produto, pessoal? É Bill of Material. Aqui, ou outra forma que você queira representar. Mas a mais conhecida, o que se utiliza é a Bill of Material. Fazendo com que cada item filho ou de nível 2, 3, 4 e assim sucessivamente, gere suas próprias demandas no MRP. Então, lá no MRP, diferente do MPS, no MRP nós vamos saber, olha, eu preciso de 2 itens nesse ponto, 3 aqui, 4 aqui, 2 no outro, e assim sucessivamente. Você viu, né, no exemplo, aqui só as lapiseiras em si, e nada mais. Nós não discutimos quantos itens de ponta, de corpo, disso, de tudo. Eu estou discutindo a lapiseira em si. Só isso. Só isso. Tá? E esse MPS, pessoal, ele impacta os itens filhos, os componentes, subcomponentes, matérias-primas, de níveis inferiores lá no MRP, com um lead time, pessoal, com um lead time de defasagem, de atraso, ou seja, um período antes da necessidade real dos componentes. Então, se eu preciso do componente no tempo 2, no MRP eu vou ter que precisar ele no tempo 1. Entendeu? Essa é a estrutura. O MPS impacta os itens filho do MRP com um lead time de defasagem, ou seja, um período antes da necessidade real dos componentes. Então, imagina o seguinte, olha, na próxima semana eu preciso de 200 parafusos. O que você vai fazer? Você vai produzir na próxima semana os 200 parafusos ou vai produzir antes? Você tem que produzir antes. Então, a estrutura, o MPS já disse, olha, naquela semana eu preciso de 200 parafusos. E aí, o que você vai fazer? Lá no MRP, ele vai dizer, olha, você tem que produzir antes, com um lead time de defasagem. Na verdade, eu estou falando aqui por semana, mas é um lead time. Você vai ter que avaliar se esse um lead time seu é uma semana. Tá? É um tempo de atravessamento do pedido à entrega que a sua empresa vai ter para aquele componente. Tá? Para aquele componente. Então, é isso. Eu não tenho como dizer que, olha, para a sua empresa é tanto. É um lead time. Tá? Essa é a estrutura. Então, leia, pessoal. De forma bem resumida, o lead time é um tempo de atravessamento que se tem na sua produção, desde o pedido do cliente à entrega para esse cliente. Tá? E aí o que você faz no meio, os seus atrasos, os seus problemas, todas as ferramentas do Lean, tudo que tu usar lá, está embutido nesse teu lead time. Tá? Então, é o tempo de atravessamento em si. Só para você ter essa base em si. O MPS trata da disponibilidade dos produtos finais, enquanto o MRP trata da abertura das ordens dos componentes. Ordem de fabricação, ordem de compra, ordem de montagem. E após o MPS, verifica-se a viabilidade da capacidade por meio do RCCP. Então, o que é importante aqui, pessoal? Bom, fechei o MPS, eu preciso, entendi o exemplo, agora eu vou estudar o meu RCCP e o meu MRP para entender essa sequência, esse diálogo, para onde que vai agora, para onde é que é o caminho na minha estrutura produtiva em si. Então, o que se tem? Quando eu estou dizendo lá, o MPS ele dirige o MRP, eu tenho, olha lá, a minha lapiseira, lembra deste quadrinho, pessoal? Lembra? Isso aí. Eu tenho meu atraso, do 1 ao 8. O que era esse era o nível 1, era a lapiseira em si, tá? Agora eu tinha, eu volto lá para você avaliar isso, pessoal. Aqui, ó, o que eu tenho, pessoal? Na minha estrutura do nível 1, que é esses elementos, eu tenho meu SKU de lapiseira, e eu vou colocar aqui neste elemento,
e eu vou melhorar essa minha estrutura. O lapiseira, o primeiro ponto, que é o SKU aqui, individual, eu tenho agora sim, nível 1, tá? Que é o corpo externo. Eu vou fazer o que, pessoal? O lead time está aqui, ó, o lead time defasado de um período. Eu não sei se aqui pode ser um mês, pode até ser, mas é difícil. O MPS, o MRP, trabalhar nesses um mês em si. Vai depender do seu ambiente, mas é difícil. Então, em uma semana, eu tenho o MPS precisa na semana 2 e o MRP, que é detalhado, o corpo externo precisa na semana 1. Ele precisa estar disponível para entrar na parte final lá no MPS. Então, aqui é a estrutura. Ó. Então, aqui 400. Tá? Então, eu já baixo. Agora, bom, aqui, pessoal, mas o que é esses números para baixo? Aqui é a minha estrutura já de MRP, pessoal. É outra coisa. Tá? Outro vídeo, outra estrutura. Assim como a lapiseira, ela está trabalhando a presilha de bolso no nível 1. Tá? Nível 1. Olha o lead time de atraso, o LT de atraso de um período. Ele está atrasado. Mas a lapiseira, a presilha de bolso não faz parte da lapiseira, faz. Só que para eu ter a lapiseira para entregar para o meu cliente, eu preciso ter a presilha de bolso pronta, já instalada, com todos os outros itens de nível 1 e assim sucessivamente, 2, 3, para ter a lapiseira embaladinha na caixa, entrega ao cliente. Esse é o ponto, pessoal. Tá? Eu não posso mandar a presilha de bolso, daqui a pouco, lá na outra semana, aqui eu vou mandar lá o corpo externo e assim sucessivamente. Tá? Ou o miolo. Tá? Então, por isso esse atraso. Lembra, pessoal, eu estou fazendo ênfase nisso, porque aqui é um erro extremamente clássico do aluno. Ele não entende. Como assim eu tenho um lead time de atraso? É justamente isso. Tá? Eu tenho que ter as estruturas prontas para entrega. E aí, pessoal, vamos lá no último ponto, que é a etapa 4, o MPS nos vários ambientes produtivos em si. Então, nós temos, pessoal, lembrando, para quem já estudou a parte de administração de produção e as partes que falam de gestão de operações aos ambientes produtivos clássicos de manufatura, nós temos 4, que é o MTS, que é a fabricação para estoque, o ATO, que é a montagem sob encomenda, MTO, que é a fabricação sob encomenda, e ETO, que é a engenharia sob encomenda em si. Cada um tem seus aspectos, cada um tem seus exemplos, cada um tem as suas particularidades. Não é o nosso foco nesse vídeo tratar especificamente de cada um deles. Aqui é somente eles aplicados ao MPS. Então, nós temos o seguinte, pessoal. O Make to Stock MTS, o que nós temos? O produto final. E aí nós temos o seguinte. Aqui, neste período em azul, nessa estrutura, nós temos a parte de estabilidade, de auto-utilização de capacidade. Esse período aqui, que nós vemos agora marcado em vermelho, nós temos que pode ser um excesso de capacidade, excesso de velocidade, de flexibilidade em si. Então, é um período de incerteza, de variabilidades da demanda em si. Nesse caso, pessoal, o MTS ele tem a possibilidade de mantermos estoques de produtos acabados e ela está presente. Então, o programador mestre tem uma gama de possibilidades. Por exemplo, nivelar o MPS é uma solução. Nivelar o MPS por blocos ou follow a demanda, seguir a demanda. Então, o que nós temos em cada um deles, pessoal? Nivelamento fixo pode ser produção igual por período. Ou seja, o exemplo nosso era essa estrutura. Eu tinha lá, para cada uma delas, um valor fixo. Então, eu tenho uma estabilidade produtiva. Quando que eu vou usar isso? Fábricas com setup alto, processos contínuos, capacidade constante. Você vai ter que avaliar a sua empresa para ver essa estrutura, que é o nivelamento fixo, ou produção igual por período. Nivelamento por blocos, os chamados pools, pessoal. Reduz a variação, então faça alguns ajustes, que são aqueles casos com ambientes com variações moderadas de demanda, capacidade parcialmente flexível em si. E eu tenho também os fall demand. O que é? Ou segmento de demanda, estoque muito baixo, alta resposta do mercado, para evitar a obsolescência de componentes.
exige alta flexibilidade produtiva e produtos voláteis, sensíveis a prazos. Eu tenho muitas vezes lideranças Lean e ágil na minha estratégia, então eu vou daqui a pouco estar usando Kanban, Just in Time, outras metodologias nessa estrutura vinculadas ao MPS. E aí eu tenho aqui, pessoal, só para nós trazer um exemplo básico, nós não vamos detalhar ele aqui, mas só para você entender, no nivelamento do MPS eu tenho a quantidade fixa a ser produzida, então a minha estrutura está aqui, ó, tá? Eu tenho sempre 115. Tá? Então, o que eu faço? Um exame, eu vou usar estoques para isolar a fábrica de variabilidade em si. Tá? Essa é a minha estrutura. Eu vou deixar ela, a previsão de demanda varia, eu tenho as demandas totais também nessa estrutura e estoques projetados. Eu vou trabalhando nesses elementos, mas meu programa mestre é 115. Tá? Sempre eu produzo 115 em si. Tá? O MPS para nivelamento do MPS por blocos, então por períodos, ele é igual em cada um dos períodos do bloco. Então, vou imaginar o seguinte, ó, nesses 4 períodos, eu produzo 143, e aí independe da minha demanda, pessoal. Eu estou produzindo 143. Tá? Faltou nesse mês, joga para o outro, sobrou nesse mês, joga para o outro também, e assim vai embora. Aqui eu tinha 120, tá? Tinha 31, vou a 54, aqui já eu não tenho nada para prometer, que é o estoque, eu não tenho nada de estoque, mas eu tenho 143, aqui era 180, bom, paciência, eu vou ter que ir ajustando mais à frente, daqui a pouco deu uma quebra, reduziu um pouco, o que eu faço? Aí eu ajusto o meu programa mestre. Então tem muita empresa que trabalha nessa estrutura, e muitas vezes ela nem sabe em que estrutura ela está trabalhando, mas trabalha, tá? Outro é o segmento da demanda. Produz exatamente o que o mercado pede, mantendo um estoque mínimo onde a fábrica precisa ser extremamente reativa. Reativa não é aquela de manutenção corretiva, pessoal. É uma estrutura de manutenção preditiva. Todo mundo funciona antecipadamente. Eu tenho um Lean rodando perfeito, ou um grau alto, avançado, um Lean eficiente, profissional, estruturas ágeis em si, nesse item 3 aqui de segmento de demanda em si. Então, pediu 120, produz 120, 160, 160, 180, 180. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu não tenho dificuldades na parte de estoques em si. Eu tenho estoques muito baixos, que são estoques de segurança em si. Poucos, mas eu tenho. Mas para manter a minha linha de produção produzindo sem ter estouros em si. É uma estrutura de segmento de demanda sempre. Lembrando, eu preciso ter uma empresa madura, eu preciso ter uma empresa experiente, pessoal. Não é simplesmente vi o vídeo lá, agora eu vou seguir segmento de demanda. Não é bem assim, pessoal. Eu preciso de ter muito know-how, muita estratégia, muito conhecimento, gente preparada, muita capacitação. Eu já adianto porque muitas vezes se manda comentários, mas então eu vou seguir o melhor é o segmento de demanda. Sim, o melhor é o segmento de demanda, mas a pergunta é a sua empresa, os recursos humanos, recursos máquinas, todos os recursos estão preparados para isso? Então eu preciso entender essa estrutura. Um outro, pessoal, é o MPS em ATO. Então, eu tenho o quê? Semi-acabados. Eu tenho um produto que ele tem excesso de capacidade, velocidade, flexibilidade, aqui, tá? Incertezas, variabilidade um pouquinho maior. E eu vou ter o quê, pessoal? Nesse ponto, o produto final, ele não é estocado. Aqui, pessoal, é só lembrar as características do ATO. Não é estocado. O fabricante mantém estoques apenas de componentes padronizados subconjuntos, que são montados após o pedido do cliente. Então, eu tenho todos os meus componentes e depois o cliente pede, eu vou lá e monto. Tá? Lead time total, pessoal, ele é reduzido porque não há tempo de projeto. Eu já tenho todos os componentes. O meu cliente pediu. Eu não tenho muito o que produzir. Eu já tenho tudo pronto. Vou lá e monto. Então, materiais e componentes já estão disponíveis no estoque em si. Envolvimento do cliente ocorre apenas na configuração final do produto, ou se ele tem algum ajuste, se ele tem uma demanda específica, se ele tem um ponto de entrega específico, se ele precisa de uma adaptação.
Porque escolhendo combinações de componentes previamente padronizados em si. E, por fim, não é possível nivelar a produção com estoque de produtos acabados. O MPS deve seguir ajustado à demanda real. Tá? Então, o que é isso, pessoal? Nessa estrutura, aqui, antes de passar para o próximo, se ele pediu, ele pediu para montar um galpão industrial, tá? 2 galpões industriais. Eu tenho tudo montado, as peças, eu vou lá e monto os 2, porque eu tenho para 2. Se ele pediu um silo para grãos, pessoal, é um silo. Então eu vou seguir a demanda, eu não vou montar 2 silos para ele, pessoal, eu não tenho como fazer isso. É só um. E assim sucessivamente. Eu tenho o produto final, eu não tenho como estocar um silo, eu não tenho como estocar um galpão industrial. E assim para outros exemplos em si. Agora o próximo é MTO. O que eu tenho no MTO? Já estou olhando aqui de matéria-prima. Não é produto final, não é semi-acabado, eu já estou falando de matéria-prima em si. E aí, o que eu tenho nessa estrutura? A produção ela só inicia após o recebimento do pedido do cliente. Nada é fabricado antecipadamente. O produto final geralmente utiliza itens padronizados, mas pode incluir componentes feitos sob medida, dependendo, por lógico, da requisição ou especificação do cliente. Não é viável manter estoques de produtos acabados, já que o produto final só é conhecido após a confirmação do pedido. Na prática, muitas vezes, nem os componentes são totalmente conhecidos até o cliente definir suas necessidades. Então, aqui algumas estruturas de matéria-prima em si. E o último, pessoal, o ETO. O que eu tenho no ETO? Algumas características. O produto é projetado somente após o pedido do cliente. Alta personalização. O cliente ou cada cliente ele participa intensamente. Casos específicos de coengenharia, por exemplo, ponte rolante, monotrilho, estruturas que eu preciso ter uma participação muito, inclusive da própria engenharia do cliente com a empresa em si. E eu não tenho estoques de produtos, componentes MP antes da definição do projeto. Então, eu tenho toda a leitura, para quem conhece o desenvolvimento de produto, a parte de projeto informacional, tendo lá os componentes meta, depois o projeto conceitual, fazendo toda a estrutura para conceito em si, e aí eu vou andando para a parte de impactos lead time. Lead time longo, inclui projeto, compras, fabricação, montagem, e as matérias-primas, o MP, são adquiridos apenas quando a produção necessita, devido à ausência de especificações em si. Implicações para o MPS. MPS 100% puxado pela demanda, pelo cliente, e muito sensível a mudanças do cliente. Por isso que eu não posso avançar, por isso que eu não posso ter time fences muito grandes nesses casos, pessoal. Os time fences são extremamente curtos, por isso que depende do tipo de ambiente produtivo que você tem na sua empresa. Baixa flexibilidade para revisões rápidas do plano em si. Forte integração entre engenharia, suplementos, manufatura, gestão de projetos e logística para essa estrutura em si. Então, fica aqui, pessoal, o nosso fechamento desse nosso vídeo que tratou sobre o MPS, o Planejamento Mestre de Produção em si. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário, deixa aqui nesse vídeo para nós. E um grande abraço para você, bons estudos na área de gestão de operações.